Não sabe? Então, a maioria sabe. Eu vou fazer pergunta e eu quero que vocês respondam, tá? Tem um outro sincero aí fazendo que não. Então, vamos lá. 75% do dízimo que chega dentro do nosso campo, ele é administrado e aplicado dentro do nosso território, dentro do território da Associação Mineira Leste. 25% nós enviamos, mas nós enviamos para que ele possa alcançar o quê? O quê, gente? Vocês podem falar, o mundo todo, e é por isso que o dízimo ele precisa ter um plano de distribuição. E como que é? O mundo ele precisa ser alcançado, e 25% do nosso dízimo, ele é distribuído para que a missão consiga alcançar todo o mundo. Como que funciona? 10% desses 25%, ou 10% dos nossos dízimos, eles vão para a divisão sul-americana. Por que que nós mandamos 10% dos dízimos para a divisão sul-americana? Não fale para a pregação do evangelho que é genérico. Para quê? Então, deixa eu fazer outra pergunta para facilitar. Quantas igrejas devolvem o dízimo direto na divisão? Nenhuma. Então, se nenhuma igreja devolve o dízimo, como que a divisão vai manter os pastores e todos os projetos missionários que acontecem ali? A partir daqui, os nossos dízimos, eles saem daqui, eles chegam na associação, ele passa por uma distribuição, 75% fica para ser gerido e 10% ele vai lá para a divisão. Muitos dos materiais que nós recebemos hoje, eles são subvencionados também pelo dízimo que chega até a divisão sul-americana. Existe toda uma gestão. A divisão, ela também envia recursos, e é assim que acontece, são por escalas. Nós mandamos para uma entidade, que manda para outra, e assim vai alcançar o mundo todo. 10% nós mandamos lá para a nossa união. Por quê? A mesma coisa. Nós temos uma gestão que olha para a pregação do evangelho de maneira mais macro, limitada aos 3 estados, Rio, Minas e Espírito Santo, e também tem sua participação na pregação do evangelho com o mundo todo, porque também faz repasses. Temos a FAD-Minas, 1,75%. Aí eu quero perguntar para vocês, por que que nós mandamos 1,75% dos nossos dízimos lá para a FAD-Minas? Vocês falaram que sabia. Falaram aqui da bolsa para alunos, sustentar pastores, o que mais? Tem alguém falando, mas está falando muito baixo. Infraestrutura, o que mais? Pode dar bolsa de aluno do dízimo? O que vocês acham? Não. Podemos mexer na infraestrutura da FAD-Minas com dízimo? Não. O dízimo que chega na FAD-Minas, ele tem uma única finalidade, que é a mesma que nós sabemos aqui. Para quê? Pregação do evangelho. Por que que tem que chegar dízimo lá? Porque na FAD-Minas tem um pastor escolar? Sim. Então nós, como temos a FAD-Minas como colégio do nosso campo, da nossa união, nós mandamos recursos para lá. O que que acontece lá para cima, no Nordeste? O que que acontece no Sul? Eles mandam dinheiro para a FAD-Minas? Não, porque eles têm o colégio deles que ficam lá, os internatos, como nós podemos falar aí o IAPE, enfim, o IACS, e aí a distribuição é feita dentro de cada região administrativa. Então, nós enviamos 1,75% para que os pastores consigam trabalhar com os alunos. Eu não vou nem perguntar aqui, mas tem muitos frutos da FAD-Minas, pessoas que chegaram ali sem conhecer a Jesus e saíram de lá batizados, e muitos hoje trabalham para a igreja. Quando a gente fala algo bom, a igreja fala assim, amém. Geralmente, entendeu? Então, vamos lá. Então, 2,5% dos nossos dízimos nós mandamos lá para Novo Tempo. Para quê? Eu não preciso falar muito sobre a Novo Tempo. Tem alguém aqui que é fruto da TV Novo Tempo? 1, 2, 3, 4. Fala por si só, né?
A TV Novo Tempo, ela tem feito um trabalho extraordinário de alcançar pessoas para o reino de Cristo. Então, nós enviamos recursos para Novo Tempo, para que os pastores consigam continuar alcançando mais e mais através de toda aquela programação que nós já conhecemos quando você liga a TV na sua casa, quando você liga a rádio. Então, nós precisamos enviar 2,5% para Novo Tempo, para que a pregação continue sendo efetiva na vida de muitas e muitas pessoas que nós, às vezes, não alcançamos porque não são os nossos vizinhos, porque estão em regiões mais distantes, e aí a gente não consegue chegar até elas e usamos, então, a Novo Tempo. E nós temos aqui 0,75% que nós enviamos para o SALT, ou seja, o Seminário Adventista de Teologia. E por que nós enviamos 0,75% para o SALT? Pregação do Evangelho? Agora o povo pegou pregação do Evangelho e vai direto, né? Pregação do Evangelho. Nós precisamos formar pastores. E a igreja, a igreja precisa formar pastores. E quem forma pastor é o quê? Pastor. Então, os pastores que estão no SALT hoje, que são os professores de teologia, eles precisam receber recursos também de dízimos. E aí chega a parte do campo. Ok, 25%, ficou alguma dúvida? Não? Então, eu vou passar aqui. 75% ele é aplicado dentro do território da Mineira Leste. E existem parâmetros definidos pela divisão sul-americana, aonde nós precisamos seguir. Isso daqui são até a subsistência dos pastores e servidores até 64, administrativas e gerais até 19, cursos e treinamentos da igreja até 9 e 8% até para subvenções. Essas subvenções, às vezes, elas geram um pouco de confusão, porque vem falando assim, bem, mas subvencionar não é enviar? Você não, então quer dizer que nós enviamos 25% e depois enviamos até 8% daquele recurso que fica? Então, essa subvenção, na verdade, nós enviamos efetivamente para outras entidades, que são da própria igreja, mas tem uma explicação muito clara. Por exemplo, hoje nós enviamos recursos para o IATEC. O que é o IATEC? Instituto Adventista de Tecnologia. Por que nós enviamos recursos para o IATEC? Hoje, vocês sabiam que por dia existem mais de 70 ataques à nossa rede? Então, nós precisamos pagar um antivírus, porque os seus dados estão lá. Então, quem contrata esse antivírus é o Instituto Adventista de Tecnologia. Nós usamos o ACMS para poder digitar os dízimos e ofertas. E existe uma licença o qual precisa ser pago, seja para a Microsoft, seja para onde for. Você tem um aplicativo que a Apple, que o Windows, né, que também o Android, ele vai cobrar. Então, quem que faz essa contratação? Não é direto o campo. Quem faz essa contratação é o IATEC, e nós enviamos os recursos que são proporcionais àquilo que nós contratamos como Associação Mineira Leste. Então, nós não enviamos mais. Isso daqui é uma gestão que nós enviamos entre as instituições. Entendido? E aí, os demais índices, cursos e treinamentos, é tudo que abraça os nossos cursos administrativos e gerais, são materiais, também ali algumas despesas da associação efetivamente, e a subsistência, o nome já diz que é a subsistência dos pastores e dos servidores. De maneira muito prática, a cada R$100 que entra de dízimo, R$75 ele é administrado aonde? Na Associação Mineira Leste. 25% nós enviamos, ok? Então, é assim que funciona na parte dos dízimos. E agora, eu queria chegar na parte das ofertas, para ficar de maneira mais clara e a gente caminhar aqui para o final, entendendo a nossa responsabilidade frente ao mundo. O mundo, ele precisa ser alcançado, sim ou não? Sim. E como que nós alcançamos o mundo além dos dízimos? As nossas ofertas. E aqui já foi muito bem explicado que as ofertas, elas entram num rateio, né, num processo de distribuição de 60-40. 60% fica onde? Igreja. E 40%? Fala alto aí, por favor.
não fica na associação. E aí agora começa, né, um parafuso. Mas não é 60-40? É 60-40. Só que todos nós, muitas vezes, imaginamos que os 40% que passa pela distribuição fica na associação. E não fica. Porque senão, como que nós íamos estar alcançando o mundo todo? Através das nossas ofertas. Então, como que funciona? 60% fica na igreja local e esses 40%, ele passa por uma nova distribuição. 20%, passei demais, 20% ele fica na associação temporariamente, você vai entender por que temporariamente, e 20% dos 40% vai para onde? Pregação do evangelho em todo o mundo, que é a missão mundial. Então, 20% da sua oferta vai para a missão mundial. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Toda oferta que você entrega vai para a missão mundial? Não, por quê? Sabe por quê que não vai 100% da sua oferta? Toda vez que você oferta, 20% não vai? Porque existe várias modalidades de ofertas. Primeiro, existe a oferta direcionada diretamente para a igreja local, não existe? Sim ou não? Sim. É pecado direcionar a minha oferta? Não. Ela tem o seu lugar. Mas vamos lá, tem a oferta direcionada para os departamentos da igreja. É pecado direcionar ofertas para os departamentos da igreja? Não, tem o seu lugar. Mas eu posso substituir a minha oferta planejada, o meu pacto, para direcionar para a igreja? Não. E aí, Júlio, por que você está abordando sobre isso? Porque, em proporção a nossa responsabilidade frente ao mundo, nós estamos negligenciando um ponto. Muitas das nossas igrejas estão direcionando oferta para o caixa local. Existem várias verbas quando você vai devolver a sua oferta. A 51, que é a igreja local, a 55, que é para os departamentos. Existe a congregação, que é a 24, que é a salva que você coloca, e existe o 19. O que é 19? É o pacto, que é a sua oferta planejada. O pacto, nada mais, nada menos, é a sua oferta planejada, aquilo que você conversou com Deus, que você determinou um percentual com Ele. O pastor Raissan já trabalhou muito esse assunto com vocês, mas eu vim aqui só reforçar um pouquinho e talvez trazer uma palavra ou outra que você consiga entender. Então, quando nós devolvemos o nosso pacto, ele passa então a alcançar 60% igreja, 20% associação e 20% mundo. Quando você direciona 100% para o caixa da igreja, ele não passa por essa distribuição, ele vai ficar 100% no caixa da igreja, sem alcançar o outro lado do mundo, ele vai alcançar a igreja. Quando você usa o departamento, ele vai alcançar o departamento e não vai alcançar o outro lado do mundo. Então, nós temos que ter essa visão. Júlio, então, hoje a igreja ela trabalha da seguinte forma: devolva o seu dízimo, devolva a sua oferta planejada com Deus para que você consiga alcançar a pregação do evangelho aqui e do outro lado do mundo, e tenha a sua oferta de sacrifício, seja para a igreja local, seja para um departamento, seja para qualquer ação. Então, a oferta direcionada, ela não é pecado, ela tem o seu lugar, mas ela não pode existir única e exclusivamente se você não tiver uma oferta que alcance todo mundo, senão nós estamos negligenciando. Aí deixa eu trazer informações para vocês. Vocês sabiam que o maior número de adventistas no mundo estão no Brasil e em uma região da África? Você sabia disso? O que isso significa? Significa que a nossa responsabilidade é maior. E se nós, que temos a maior fatia da responsabilidade no mundo, negligenciamos ela, a pregação do evangelho vai ser mais rápida ou mais lenta a todo mundo? Nós lemos aqui que nós temos que pregar o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. E se nós temos a maior fatia na mão, a nossa responsabilidade é muito maior para alcançar todo esse povo.
Todo o mundo precisa ter essa mesma visão, de alcançar a todos. Só que nós temos uma fatia um pouquinho maior. E aí, de maneira muito prática, deixa eu falar para vocês, hoje existem missionários, conforme eu falei no início da minha fala, que saíram daqui e estão indo lá para o outro lado do mundo. A divisão nossa, sul-americana, tem enviado missionários a cada dia. É a divisão com maior envio de missionários para alcançar o mundo. É a nossa divisão. Vocês sabem quanto tempo leva para um missionário chegar em um país, entender a cultura, viver a cultura, se vestir como eles, falar como eles, se alimentar como eles e conseguir, de fato, ter uma comunicação efetiva com um nativo de uma Índia, por exemplo? Quanto tempo, em média, leva? De 5 a 6 anos, aonde um missionário chega do outro lado do mundo para conseguir, de forma efetiva, falar para aquelas pessoas que Jesus é Jesus que nós conhecemos, que é o Jesus da Bíblia. E durante 5 a 6 anos, aquelas pessoas podem trabalhar livremente no país? O que vocês acham? Não, porque ela está ali única e exclusivamente para cumprir um propósito. E alguém precisa pagar essa conta. E se nós nos tornamos egoístas a tal ponto de olharmos só para a nossa realidade, só para a nossa vivência aqui, nós estamos negligenciando lá. Eu conheci em agosto do ano passado um pastor, aqui como é transmitido eu não vou usar o nome dele por uma questão de segurança dele, porque tem um monte de restrições, eu tenho foto, eu tenho tudo. O pastor, ele saiu daqui do Brasil e foi para o Iraque, e ao chegar no Iraque, o pastor ele entendeu que o negócio era muito diferente do que ele imaginava para pregar o evangelho. Primeiro, o governo do país falou para ele que ele não podia pregar para nenhum muçulmano, única e exclusivamente para estrangeiros que morassem dentro do país. E ele, então, começou ali, e hoje ele é pastor de uma igreja, ele tem um pastor auxiliar, e ele está lá trabalhando, e já fazem 10 anos que ele está lá no Iraque. Vocês sabem quantos batismos ele já realizou? De muçulmano? 1. É proibido pregar para muçulmano. Então, as estratégias que aquele homem teve que desempenhar e desenvolver são inúmeras, mas os muçulmanos precisam conhecer Jesus, sim ou não? Então, tem que ter estratégia, mas em 10 anos, com toda a estratégia, com todo o empenho, com pastor auxiliar, com missionários trabalhando no país, 1 foi batizado. E se 1 foi batizado, qual é a velocidade para que aquele povo conheça Jesus? Ele teve que entender que se ele chega numa parte do Iraque e tem uma pessoa que é do Sudão, ele não pode falar em um determinado idioma com ele não pode vestir determinada roupa, ele precisa trocar de roupa para poder entrar em um outro lado da fronteira do país. Ele teve que aprender isso, e isso leva anos, até ele conseguir entender aquela cultura. Ele, na primeira semana que estava naquele país, explodiu um carro-bomba na porta da casa dele. Ele tem 2 filhas pequenas, e as suas 2 filhas nunca foram matriculadas em uma escola sabatina, elas nunca puderam participar do hall, do jardim, do primário. Sabe por quê? Porque ela não tem. E o pastor, ele está abrindo mão da sua vida, sacrificando ali a base, o alicerce das suas filhas, para que o evangelho seja pregado em todo o mundo, porque aquelas pessoas também precisam ouvir falar de Jesus. Só que sabe o que está acontecendo? Por que nós temos que abordar tanto esse assunto? Porque nós, que somos a maior fatia da pregação do evangelho em todo o mundo, muitas vezes estamos trocando essa pregação por construção. Júlio, o que você falou agora? Verdade. Quem é o número 1 da associação aqui para falar de construção? É a administração do campo, e hoje eu estou inserido nela. É nossa responsabilidade, o nosso compromisso com a igreja, de ver as igrejas reformadas, de ver as igrejas bonitas, confortáveis, igual a essa central que nós estamos. E, infelizmente, ainda não é a realidade de muitas igrejas do nosso campo.
Mas nós não podemos, mesmo com essa missão e essa responsabilidade de ver todas as igrejas bonitas e confortáveis, nós não podemos esquecer do nosso principal objetivo, que é alcançar todo o mundo. Júlio, mas a igreja bonita e confortável, ela prega. Prega sim. E nós temos condições hoje de manter um ritmo acelerado de construções, mas sem negligenciar a pregação do Evangelho. É só você ser pactuante, que todos os departamentos da sua igreja, os principais departamentos, os missionários evangelísticos, vão ter recursos se a igreja for pactuante. Só que quando um ou outro entende que não, o meu recurso é exclusivo para atender essa necessidade da igreja, aí você está esquecendo do outro lado. Você está esquecendo que tem pessoas se sacrificando, tendo quase que sua casa explodida. Pessoas sendo perseguidas. Você esquece que a igreja do bairro vizinho, o pastor Raissan, hoje está aqui, em um território bem pertinho nosso, onde está sendo plantada uma nova igreja, onde praticamente não tem membros ainda. E vocês acham que eles têm recurso para construir uma igreja lá? Não tem. Nós que já temos aqui uma base, um alicerce, algo consolidado, é que vamos construir aquela igreja. E assim o evangelho vai se espalhando, mas para isso eu preciso ser pactuante. A igreja, ela tem um plano financeiro perfeito, irmãos. Ela tem um plano financeiro instituído por Deus. Quando você devolve o seu dízimo, devolve seu pacto, desbravador não vai faltar dinheiro. Aventureiro, Ministério da Criança, Ministério da Mulher, Evangelismo, Escola Sabatina, nós não precisamos direcionar, porque todos recebem uma fatia, todos os meses, e toda a igreja ela consegue avançar de forma saudável. Então, nós precisamos alcançar o outro lado do mundo, para que Jesus possa voltar, e Ele vai voltar de forma mais acelerada, de forma mais rápida, quando aquelas pessoas ouvirem falar de Cristo. E você tem parte ativa nisso, quando você devolve as suas ofertas de maneira saudável. E esses 20% aqui, ele ainda passa por uma outra distribuição. 70% só é que de fato fica no caixa da associação. 18% vai para a divisão e 12% para a união. E eu já ouvi um irmão questionar da seguinte forma: mas Júlia, a gente já manda dízimo para a divisão, a gente já manda dízimo para a união, tem que mandar oferta também? Sabe por que nós temos que mandar oferta para essas instituições? Na divisão, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas existe o Uruguai. Obviamente você sabe, perdão, eu ia falar outra coisa. O Uruguai é um dos maiores desafios missionários dentro da divisão sul-americana. Lá tem uma união-missão. Ali não tem associações, não tem. Eles têm um desafio gigantesco. E os uruguaios, eles precisam ouvir falar de Jesus? Sim, por isso que nós enviamos dízimo. Mas eles precisam ter igreja? Sim. Eu posso construir igreja com dízimo? Não. Então eu tenho que mandar oferta para que igrejas sejam construídas no Uruguai. Então quem que vai construir igreja no Uruguai? Você que é pactuante. A união, 12% tem que ir para a união, porque a nossa visão, qual que é a preocupação da Associação Mineira Leste? O leste mineiro é o nosso território, é a nossa geografia. Eu não preciso me preocupar com as outras igrejas dentro de Minas Gerais que fogem do nosso território. Mas nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos uma responsabilidade do outro lado do mundo, mas eu também tenho aqui do lado, a Missão Mineira Norte está aqui. E nós temos que ajudar a Missão Mineira Norte a construir igrejas? Sim. Quando o recurso chega lá na União, a União tem um olhar de cima, e ela tem recursos de pacto, de oferta, para direcionar entre Rio, Minas e Espírito Santo, onde tem a maior necessidade. E esses recursos vão e voltam. Eu estava na Missão Mineiro Oeste antes de vir para cá, e lá nós fomos abençoados e agraciados com recursos da Missão Mundial, chegando para construir igrejas dentro daquele território. E eu tive a alegria de inaugurar uma igreja linda, completinha, no dia 11 de junho, e dia 12 eu recebi o chamado para cá. Então, eu tive a alegria de botar
puxar a fita daquela igreja, retorno de recursos financeiros que foram e voltaram. E os 70% que ficou na associação, entenda, irmãos, ele não fica um centavo no caixa da associação. Quando nós votamos mensalmente o auxílio igrejas e grupos, ele é oriundo desse valor. Então, de oferta, de pacto, não seria interessante para nós, se tivéssemos um olhar empresarial, digamos assim, de chegar aqui e motivar você a ser pactuante, porque se eu quisesse ver igrejas prontas, reformadas, construídas acima da missão, eu ia falar para você, direcione recurso, porque a igreja vai ter mais dinheiro local, nós vamos conseguir acelerar a sua obra. Mas não é para isso que nós estamos aqui para ver Cristo voltar. E para Cristo voltar, o outro lado do mundo também precisa ouvir falar dele. O outro lado do mundo também precisa conhecer Jesus verdadeiramente. Então, toda vez que nós olharmos para as nossas ofertas, nós vamos olhar assim, a cada R$100, 60 igreja local, 20 nós enviamos para o mundo, 14 fica na associação, que é o que volta para as igrejas, 3,60 união e 2,40 divisão. E assim é que acontece a distribuição dos dízimos e das ofertas. Quando nós seguimos esse plano de Deus, nós estamos alcançando toda nação, tribo, língua e povo e toda a criatura. Então, que Deus possa trabalhar no seu coração, na sua mente, que você possa entender a plenitude do plano financeiro da Igreja Adventista e que nós consigamos alcançar mais e mais pessoas. Eu não sei você, mas eu estou cansado desse mundo. Eu não sei você, mas eu não quero mais ouvir através do telefone que tem uma outra avó internada. Eu não sei você, mas hoje na lição da escola sabatina, durante a classe, nós ouvimos 2 famílias enlutadas falando ali, pedindo sobre os seus familiares, para que Deus conforte o coração. E para que isso tudo pare, Jesus precisa voltar. Para que isso tudo acabe, para que tudo isso passe, Jesus precisa voltar. E para Jesus voltar, nós lemos aqui na palavra dele, toda criatura precisa ouvir falar de Cristo. E você vai falar ativamente com seus amigos, seus vizinhos e para todos aqueles que você tiver contato. Mas aonde você não está, de maneira muito prática, você precisa financiar. É nossa responsabilidade. É assim que nós vamos alcançar a todo o mundo. Eu não vou sair daqui da minha família, ou pelo menos eu não pretendo sair daqui do meu país com a minha família para ir para um país onde as pessoas querem me perseguir, querem me matar. Não por enquanto, eu não tenho essa pretensão. Então, já que eu não tenho essa disposição hoje, o mínimo que eu posso fazer como representante de Cristo aqui nesse mundo é deixar de ser egoísta e ter uma oferta planejada juntamente com Deus, para que aquelas pessoas que se dispuseram consigam lograr êxito frente à sua missão. E que você também possa refletir um pouquinho sobre esse assunto. E lembre-se, todas as vezes que alguém for falar de dízimos e ofertas perto de você, ele está falando da pregação do Evangelho que precisa alcançar a todo o mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que tenhamos o restante de sábado feliz na presença dEle. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Só lembrando que às 16 horas você é nosso convidado para participar de um curso de finanças para a família, porque Deus quer que vivamos bem aqui nesse mundo e quer que sejamos organizados, que sejamos exemplos em todas as áreas da nossa vida, inclusive no aspecto financeiro, enquanto vivemos aqui. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Soberano e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, diante de Ti, nós queremos estender, ó Pai, a nossa gratidão. Nós queremos, ó Pai, ter comunhão contigo, nós queremos ter relacionamento, e nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor possa trabalhar em nossas mentes e em nossos corações,
e que possamos entender, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor pede de nós é em cima daquilo que o Senhor já nos concedeu. Então, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue, ó Pai, alimentando e sinalizando o nosso senso de missão, ó Pai, para que possamos olhar não só para onde nós conseguimos ver aquilo que nós conseguimos tocar, mas que nós consigamos, ó Pai, entender que a nossa missão, ela quebra fronteiras, ó Pai, até o outro lado do mundo. E para isso nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma igreja organizada, ó Pai, que olha para a pregação do Evangelho não só aqui onde nós estamos, mas em todo o mundo. E nós queremos te agradecer porque essa instituição existe, ó Pai, com toda essa organização. Deus, queremos nos entregar a Ti, ó Pai, pedir que o Senhor abençoe cada família aqui representada, pedir que o Senhor esteja com cada um aqui, que o Senhor possa sondar as mentes e os corações e que cada desejo, cada pedido, ó Pai, seja atendido conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que o Senhor seja com todos os enfermos, com todos os enlutados. E queremos clamar mais uma vez, ó Pai, volta logo para que tudo isso possa passar e possamos contemplar o Senhor face a face. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e esteja conosco, é o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda em pé, para nos despedirmos do culto desta manhã, cantemos junto nos braços de Jesus. Já que meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Sim, senhor. Pô, não corta a música assim não, que corta. Era uma estrofe só. Não, mas tô dizendo, dá um fade assim, tipo. Entendeu? Era você, não era eu que estava sentado. Não, mas essa é essa.